Né? Os meus comecei alunos, agora. Os meus alunos, eu disse para os meus alunos que eu iria, então, dar uma palestra, que eu não ia dar a segunda parte da aula para eles por causa disso, e eles disseram que gostariam depois de ver a gravação. Eu não sei se você vai disponibilizar em algum lugar. Com certeza, passa Eles para o senhor. gostariam de assistir a gravação. Com certeza. É só isso. Bem, então, olha, eu vou inicialmente agradecê-la pelo convite. Olha, eu acho que deve estar fazendo mais ou menos 20 anos que eu dou aula na FAO, né? Porque eu estou na Poli, eu acho que o meu 40º, vai ser 48º ou 49º ano na Poli. Então, eu dou aula há muitos anos na Poli, mas não dava aula na FAO. Quem dava aula na FAO, deu aula durante muitos anos, as disciplinas iniciais, foi o professor Mário Franco, que faleceu o ano passado, era um grande amigo meu, aliás, sou um grande amigo da família dele. Ele faleceu e, quando ele se aposentou, não fui eu que fui dar aula no lugar dele, foi um colega meu que depois de algum tempo também se aposentou, e aí eu vim dar aula na FAO, e já deve fazer quase 20 anos que eu estou lá, e para mim foi vou dizer, é um prazer muito grande dar aula na FAO. São alunos, é muito interessante, porque são alunos muito diferentes dos nossos. Aliás, eu, antes de dar aula na FAO, vou dizer, participei da montagem do programa Polifal. O programa Polifal ele foi concebido na FAO, numa reunião em que estavam presentes o diretor da Poli, que na época era o professor Varran Gopian, o professor, o diretor da FAO, que era o professor Ricardo Toledo Silva, havia professores da Poli, professores da FAO, e nós estávamos discutindo uma proposta de um duplo diploma que tinha sido feito por uma escola francesa. Uma escola francesa de engenharia, que tinha um duplo diploma com uma escola belga de arquitetura, eles propuseram um duplo diploma envolvendo a Escola de Arquitetura da Bélgica, a Escola Francesa de Lille, no norte da França, a FAO e a Poli. E aí, nessa reunião, então, os diretores das nossas duas escolas acharam que seria muito complicado um programa envolvendo tantos países, vamos dizer, alunos de 4 escolas em 3 diferentes países, e propuseram um programa mais simples, o programa Polifal, que, então, desde então, durante um ano, uma comissão da Poli e da FAO, eu fazia parte da comissão da Poli, nós montamos o programa, que vem funcionando com grande sucesso, e depois eu vinha dar aula na FAO. E, como eu estava dizendo, os alunos são muito diferentes, os alunos da Poli e da FAO são diferentes e são alunos, eu sempre digo, é como se 2 filhos que eles são diferentes, você gosta muito dos 2, né? Você ama igualmente os 2, mas são totalmente diferentes um do outro. E os alunos, e a FAO e a Poli são também totalmente diferentes, muito interessante isso. São escolas com culturas, todas elas muito diferentes, e eu gosto muito, então, de poder dar aula na FAO, como eu tenho feito nesses últimos anos. Eu vou fazer agora uma apresentação, então, sobre arquitetura e engenharia de estruturas, porque as duas coisas elas andam juntas, né? Fabiana, quanto tempo eu tenho para fazer essa apresentação? Quanto tempo o senhor quiser. Eu estaria aqui até o dia inteiro, se o senhor precisar. Não, porque eu gosto de falar, mas, então, para eu me dosar um pouco, porque... Junta 2 pessoas que falam muito, a gente não vai sair daqui hoje. Porque eu estou falando de coisas que não são relacionadas diretamente com... até 11h30, mas se o senhor quiser se prolongar até um pouquinho, meio-dia, não tem problema. Tá bom. Eu ficarei aqui. Não, tá bom. Eu só vou, então, deixar um relógio aqui. Agora são 10h15. Para eu, então, ver, pelo meu relógio aqui, são 10h15. Para eu, então, ir me controlando. Mas, então, deixa-me só dizer uma coisa. Eu vou fazer, então, uma apresentação sobre algumas obras, então, algumas obras procurando ligar a engenharia com a arquitetura, mas nem tudo eu vou fazer a ligação de engenharia com a arquitetura, porque nem tudo eu tenho as informações.
eu vou usar uma boa parte do que eu vou apresentar, é alguma coisa que eu já tinha preparada, alguma coisa nova, mas e as coisas, e nesse período que a gente então não tem acesso a bibliotecas e tudo, algumas coisas ficam prejudicadas. Mas eu acabei de dizer isso para os meus alunos nessa apresentação que eu fiz de arcos, em que eu comecei mostrando para eles várias estruturas em arco. É muito mais fácil a gente encontrar informações a respeito de arquitetura do que de engenharia de estruturas. As informações de engenharia de estruturas, em geral, elas são muito técnicas. Das obras mais antigas, a gente não tem as informações, ao passo que de arquitetura a gente tem muito mais coisa. Algumas das obras que eu vou mostrar hoje, eu não sei nem quem foi que fez o projeto estrutural. Ou seja, eu sei quem é o arquiteto, a gente tem o projeto, mas eu não sei quem fez o projeto da estrutura. É interessante isso. Uma vez, os alunos que vieram da FAO para a Poli, porque no programa Polifal, já que eu estou vendo que tem pessoas que são de fora, o programa Polifal, a gente chama de programa FAO-Poli quando o aluno da FAO vem para a Poli, o aluno Polifal quando o aluno da Poli vai para a FAO. Esse programa é um programa em que os alunos de uma escola passam 2 anos na outra escola e eles fazem um programa de disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas. É um programa que foi feito especialmente para eles, então é um programa que foi feito sob medida para os alunos, e os alunos que vão da Poli, em geral, vão a partir do 3º ano, o ideal é que eles fossem depois do 3º ano da Poli. Os alunos que vêm da FAO vêm depois do 4º ano da FAO, eles vêm para a Poli, ficam 2 anos na outra escola. Eles não recebem o diploma da outra escola, ou seja, não é um programa de duplo diploma, é um programa de dupla formação, mas é um programa que deu muito certo, os profissionais são muito reconhecidos, e de vez em quando pessoas me ligam pedindo, você poderia indicar alguém que tenha feito o programa? Eu pergunto, você quer um arquiteto ou um engenheiro? E muitas vezes, em geral, a resposta é tanto faz, porque eles igualmente são considerados bons profissionais, e eu conheço, então, casos de arquitetos que estão trabalhando, por exemplo, em projeto de pontes, e conheço engenheiros que estão trabalhando em projetos ligados ao urbanismo, loteamentos, então, funciona muito bem esse projeto. Mas, uma vez, um aluno da FAO, na Poli, ele falou o seguinte, olha, é uma coisa muito estranha, porque vocês mostram os projetos para nós, mas vocês nunca dizem quem são os engenheiros que fizeram o projeto. Então, quando se mostra um projeto na arquitetura, a gente sempre fala o nome do arquiteto, o arquiteto sempre é apresentado. E, no caso de vocês não valorizam os engenheiros, o que é verdade, mas isso não só nas aulas, mas também as informações. A gente tem poucas informações a respeito da parte da engenharia. Eu, então, vou fazer uma apresentação apresentando obras que vão basicamente da década de 30. Elas ficaram terminadas na década de 40, mas vai ser mais ou menos de 30. A obra mais recente do Paulo Mendes da Rocha, eu acho que é uma obra de 90. Então, vai ser... Mas, basicamente, serão obras das décadas de 40, 50 e 60, e vai ter uma que vai sair desse período. E eu vou mostrar algumas obras, então, em que eu vou, além da questão da arquitetura e da engenharia de estruturas, de alguma eu vou falar pouco da engenharia de estruturas, eu vou falar mais da arquitetura, mas vou falar também que as obras que... Eu vou começar com o Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, em que, naquele projeto, a questão de paisagismo do Burle Marx e a parte de azulejos do Portinari, pinturas do Portinari, esculturas, tudo isso é muito importante. Há várias dessas obras, essa interação entre arquitetura, a parte de pintura, escultura e azulejos, ela faz parte do projeto. Então, eu acho que isso deve ser ressaltado, e eu vou, então, falar um pouco sobre isso também. Em algumas eu vou falar mais da estrutura, porque
eu tenho mais informação da estrutura, outras não têm informação. A gente pega mesmo as revistas antigas, Acrópole, Módulo, Habitat, daquela época, não se fala da estrutura, fala-se da parte de arquitetura. Eu não consegui acesso ainda às revistas de engenharia daquela época, que talvez falem um pouco sobre isso, mas da questão de execução. Então, de algumas eu vou falar pouco de estruturas, de outras eu vou falar mais. A disciplina, a sua disciplina é ligada a estruturas de concreto, todas as obras que eu vou apresentar são de concreto, tirando uma que é metálica, que eu achei interessante. Eu estava preparando a aula dos arcos e eu apresento essa estrutura, e aí encaixei uma estrutura de uma estrutura metálica no meio das estruturas de concreto. Eu vou passar agora, então, a apresentação. Fabiana, você quer que eu apresente com tela inteira, com tela parcial? Eu não sei apresentar direito, eu não domino muito Como se o senhor sentia à vontade, professor? Como se o senhor sentia à vontade? Então, para eu me sentir à vontade, eu vou apresentar, então, com tela inteira, que é como eu apresento para os meus alunos, que eu não sei bem. Tranquilo. Tudo bem. Tá bom. Eu estou vendo aí várias pessoas que eu conheço que estão participando dessa apresentação. Vamos lá, tela inteira. Então, você sabe que esses equipamentos... eu não sou muito bom desses equipamentos e nós usamos um programa que é o Google Meet que você usa. Depois me disseram que existem uns outros programas que a gente poderia usar, mas, deixa eu ver, isso aqui está aqui. É porque a USP também tem a plataforma Google, né? Para a gente é mais fácil. A escola, ela conseguiu agora um programa Zoom. Ela conseguiu 3.000 e não sei quanto, não, 5.000, acho que 5.000 licenças desse programa Zoom. Mas nós já estamos usando o Google Meet. Eu aprendi um outro programa, então é uma coisa complicada, mas eu tenho participado de alguns. Amanhã mesmo eu vou participar de uma reunião que é por esse programa Zoom. Eu já usei o programa Zoom. Para usar é muito fácil, para participar da reunião. Eu gosto mais do Zoom do que do Meet. Pois é, então, mas como eu não conheço o Zoom, então eu estou usando o Meet e vou continuar, pelo menos por enquanto, nele. Então, vamos lá. O título da apresentação, vocês estão vendo a apresentação, eu imagino, né? Sim, está vendo, está tranquilo, está ótimo. Então, o título é um título meio poético, que as estruturas que possibilitaram a materialização de algumas das joias da arquitetura brasileira, mas é bem isso mesmo, ou seja, a gente, quando vê as obras de arquitetura, muitas vezes a gente não presta atenção na estrutura, né? Aliás, muitas vezes a estrutura está escondida, a gente não enxerga de fato a estrutura. Nas obras desse período que eu vou mencionar, em geral a gente até enxerga a estrutura, mas se nós pegarmos então, obras mais antigas, né, do século XIX, por exemplo, a gente não enxerga a estrutura delas. E mesmo, por exemplo, hoje, nas nossas casas e prédios, normalmente a gente também não enxerga a estrutura, ela fica escondida. Mas, de fato, por trás daquela arquitetura, existe uma estrutura que permitiu que ela fosse realmente materializada. E no caso dos meus alunos, por exemplo, dos alunos da FAO, o que eu digo para eles é que, embora eles, muito provavelmente, não é a tradição brasileira de um arquiteto fazer o projeto da estrutura, mas é extremamente importante o arquiteto conhecer as diferentes possibilidades de sistemas estruturais que ele terá à disposição para fazer esse projeto, sobretudo se forem projetos grandes, que vão exigir uma estrutura então mais robusta, mais pesada, uma estrutura em que a interferência da estrutura com a arquitetura vai ser muito grande, ou seja, em que a conversa do arquiteto com o engenheiro de estruturas já deveria se iniciar logo no início do projeto. Ele conhecer esse repertório de diferentes sistemas estruturais é extremamente importante, sobretudo porque ele pode tirar um bom partido desses sistemas estruturais dentro do seu próprio projeto. Acabei de apresentar alguns arcos triarticulados para os alunos, inclusive de obras recentes. Então, o uso de
de um arco triarticulado ou de um arco numa estrutura. Isso existe em vários estádios de futebol, por exemplo, mas eu mostrei uma estação de estrada de ferro em Londres. Então, esse conhecimento é extremamente importante para os arquitetos, mesmo que eles não venham a fazer esse projeto. Mas, então, no fundo, nós vamos ver, em alguns casos, eu consegui descrever bastante bem como é a estrutura que está por trás daquela arquitetura, que é o que a gente, em geral, costuma enxergar. A primeira obra que eu vou apresentar é esta, que é uma obra maravilhosa, vamos dizer, é uma obra que está no Rio de Janeiro, né? Não muito longe do Teatro Municipal, ali na região, não muito longe da Cinelândia. É o edifício do Ministério da Educação e Saúde, atualmente se chama Palácio Gustavo Capanema. Gustavo Capanema era o ministro da Educação naquela época e foi ele a pessoa que está por trás da construção desse prédio. A arquitetura é extraordinário, o grupo de pessoas que participaram dessa arquitetura. Era um grupo liderado pelo Lúcio Costa, mas também participaram o Afonso Reidi, que depois fez o projeto do MAN, tem aquele prédio comprido ali perto também da PUC do Rio, Carlos Leão, o Jorge Moreira, Hernani Vasconcelos, Oscar Niemeyer e o Le Corbusier. O Le Corbusier não fez o projeto do edifício, mas ele participou das discussões do projeto, ele fez uma proposta que, no final, não foi a que foi realmente a executada, mas ele teve uma participação no projeto. A engenharia de estruturas de Emílio Baumgart, é um engenheiro magnífico, Emílio Baumgart, mas vocês sabem que é aquilo que eu falei, a gente tem tão pouca informação de engenheiros que encontrar uma fotografia, né? Eu não vou apresentar uma fotografia do Emílio Baumgart, porque a única fotografia que eu vejo disponível dele na internet é uma fotografia que parece uma fotografia de carteira de identidade, uma fotografia assim toda muito rígida. Mas ele foi um grande engenheiro de Santa Catarina, mas é interessante que ele fez o projeto desse prédio tão moderno, mas ele também é a pessoa que fez o projeto do Copacabana Palace ou do Hotel Glória, que são, então, um estilo totalmente diferente, mas o Emílio Baumgart fez esse projeto. O Emílio Baumgart fez um projeto de pontes extremamente importantes em Santa Catarina, e ele faleceu em 43, ou seja, então, o projeto ele fez, mas ele não viu o prédio terminado, ele nunca viu esse prédio terminado. As obras de arte, murais do gabinete do ministro, azulejos do Portinari, esculturas de Celso Antônio, Bruno Jorge e Jacques Lipschitz, e o paisagismo Burle Marx. O interessante é que esse grupo de pessoas, de profissionais de diferentes áreas, todos eram muito moços. Olha, o Lúcio Costa, nascido em 1902, em 37, então ele tinha 35 anos de idade, e todos eles tinham mais ou menos essa idade, alguns então com menos idade, como é o caso do Niemeyer, então mais moço, mas então eram pessoas que estavam todos eles no início da sua atividade. Olha, que o Burle Marx não tinha ainda, então, não tinha 30 anos, e participaram desse projeto. Depois, é claro, que todos eles se tornaram muito conhecidos, muito famosos. O Niemeyer não era uma pessoa conhecida nessa época, nem o Burle Marx, mas depois eles se tornaram extremamente conhecidos, e eles participaram de muitos outros projetos em conjunto, sobretudo aqueles projetos então, ligados a Belo Horizonte ou a Brasília. Bem, aqui nós temos a maquete do prédio. Olha, esse prédio é considerado extremamente importante, né, um marco da arquitetura mundial, tanto que essa maquete que está aqui, ela integra a coleção do MoMA. Aliás, o MoMA tem uma seção de arquitetura que há uma sala do MoMA que normalmente é dedicada a uma exposição de arquitetura, não é uma sala grande comparado com o tamanho do MoMA, mas eles têm coisas ali extremamente interessantes, mas então eles dão eles valorizam muito a arquitetura, e essa maquete então faz parte do acervo do MoMA. Bem, aqui está a proposta do Le Corbusier, de 36, e aqui foi finalmente adotada, que é do Lúcio Costa da equipe, de 38. Existe alguma semelhança, na medida em que eu tenho aqui um prédio
mais alto, e depois um prédio longo. Aqui havia um auditório, então não tem esse aspecto. Bem, mas então esse é o projeto que acabou sendo executado. Mas a gente vê os pilotis que eram preconizados pelo Corbusier, ou seja, esse grupo, tanto é que o Le Corbusier participou desse projeto, esse grupo já era um grupo afinado com as ideias do Le Corbusier, que era muito mais velho. Aliás, olhando aqui, nós vemos que todos eles nasceram no início da década do século XX, mas o Le Corbusier era de 1887, bem mais velho que eles. Bem, aqui é uma fotografia do prédio, em que a gente vê... O prédio é maravilhoso, o prédio é lindo. E aí tem essa praça muito grande, temos aqui uma escultura, tem outra escultura aqui. O paisagismo, como eu digo, tudo isso foi feito juntamente, em conjunto. Há um jardim na parte de cima também. Então, tudo isso foi feito ao mesmo tempo, de forma integrada. Então, é um prédio extremamente feliz, vamos dizer. A quem não conhece, indo ao Rio, eu sugiro que visitem esse prédio, porque realmente é maravilhoso. Aqui os brise-soleil, que também eram muito utilizados pelo Corbusier, a gente vê os pilotis, já vê alguns dos azulejos, mais uma fotografia dos brise-soleil. Isso aqui é aquele prédio mais baixo, então salão para exposições, mais uma vez uma escultura ali. Vocês veem que a arquitetura aqui é uma arquitetura, vou dizer, desculpe, a engenharia de estruturas é uma engenharia de estruturas relativamente simples. O que existe é que existem lajes cogumelo, vamos dizer. Então, os diferentes pisos, o apoio das lajes nos pilares tem ali um capitel tipo cogumelo. Ali os azulejos, aqui estão os azulejos que foram executados pelo Paulo Rossi Ozir, em 42, mais azulejos, todos eles ligados aqui a elementos ligados ao mar, a composição do Portinari, execução da Ozirarte de 41 a 45, ou seja, tudo era extremamente moderno para aquela época. Hoje em dia a gente está acostumado com isso, mas para aquela época era muito, muito moderno. Aqui é o gabinete do ministro, esse grande mural do Portinari e várias outras pinturas menores do Portinari, jogos infantis, uma grande pintura do Portinari. Houve uma participação importante do Niemeyer, do Le Corbusier, no projeto da ONU. O prédio da ONU, que a gente conhece lá em Nova York, o projeto é basicamente... Havia um grupo, foi um concurso internacional, um projeto que, em princípio, seria o vencedor, era o do Niemeyer, mas o Le Corbusier era muito conhecido naquela época, então a comissão, o júri, propôs que houvesse ali uma conversa dos dois, e então o projeto final é um projeto do Niemeyer e do Le Corbusier, com preponderância das ideias do Niemeyer, mas o que eu gostaria de comentar é que também, naquele projeto, existem os painéis do Portinari, né, que também estão ali, o Guerra e Paz, que recentemente estiveram aqui no Brasil para serem restaurados e puderam ser vistos em várias cidades. Então, aqui é um grande painel do Portinari, aqui alguns estudos para esse painel do Portinari, o Portinari frente ao seu painel, em 45, e aqui alguns outros quadros ligados aos ciclos econômicos, também do Portinari da década de 30, né, 38. Então, tudo isso faz parte, aqui é o paisagismo do Burle Marx, ou seja, esses prédios, a gente não pode, eu não estou falando da estrutura, aqui eu estou falando da obra como um todo, e eu acho que esses prédios a gente tem que considerar a obra como um todo, de fato, porque está tudo muito integrado, tudo isso foi feito por um mesmo grupo, um grupo que falava uma mesma língua, e então é isso que valoriza, vamos dizer, isso aqui é um projeto do paisagismo do Burle Marx, é isso que torna essa obra tão importante, né? Os projetos do Burle Marx eram maravilhosos, né? Então, cada um desses locais existe, então, o nome qual é o tipo da planta que deve ser colocada aqui, e aí ele já imaginava isso depois grande, né? Então, aquele jardim já crescido, porque o grande segredo do paisagista é isso, ele tem que imaginar como é que fica o jardim daqui a alguns anos. E aqui, então, cada uma dessas
dessas áreas, então está dito aqui qual é a planta que deve ser plantada ali, tudo isso. Então, um prédio extremamente bem cuidado. E aqui nós temos os pilotis, que se mimetizam muito bem com as palmeiras imperiais, né, que fazem parte do mesmo tipo de forma. Aqui uma fotografia muito interessante do Le Corbusier, já bem mais tarde, então, em 64, então, visitando o Brasil. Aqui é o Burle Marx. Essa fotografia foi no almoço no sítio do Burle Marx e Le Corbusier, aqui o Lúcio Costa. E nessa fotografia, o Niemeyer mocinho, junto de uma fotografia da maquete do museu, do edifício do Ministério da Educação e Saúde. Então, aqui e aqui a gente vê a modernidade do edifício quando vê os automóveis da época. Então, essa é uma fotografia de 43, em que eu vejo o edifício e os prédios. O edifício era extremamente moderno para aquele momento em que ele foi projetado. Hoje a gente não avalia muito isso, mas ele era extremamente moderno, foi um marco na arquitetura realmente brasileira e o início da colaboração de todos aqueles profissionais que eu mencionei anteriormente. Agora nós vamos para Belo Horizonte. O Juscelino Kubitschek, ele foi prefeito de Belo Horizonte de 40 a 45, depois foi governador de Minas, 51 a 55, e finalmente presidente da República, de 56 a 61. E a passagem dele como prefeito de Belo Horizonte foi aí que foram feitas aquelas obras da Pampulha, né? E ele escolheu, é interessante porque uma coisa liga a outra também, ele escolheu o Niemeyer como arquiteto para fazer as obras da Pampulha por indicação do Gustavo Capanema. Então, Gustavo Capanema tinha tido contato com o Niemeyer no projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde, e aí ele convidou o Niemeyer para participar do projeto da Pampulha. O projeto da Pampulha, deixa eu só mostrar para vocês as fotografias, não tinha nada naquela época, ou seja, a Pampulha era um reservatório, era uma barragem que foi feita para fornecer água para a cidade. Então, a Lagoa da Pampulha, construída na década de 30 para abastecimento de água. E aí, a pedido a convite do prefeito, que era o Juscelino, ele fez, então, esses 4 projetos que estão lá até hoje, que a gente pode visitar. Aliás, eu não sei se esse clube a gente pode visitar, porque eu acho que um clube fechado. Eu, quando estive lá, não visitei. O Cassino, que hoje é um museu de arte, eu também não visitei, porque a última vez que eu estive em Belo Horizonte estava em reforma, mas a Casa de Baile e a Igreja de São Francisco foi possível visitar. A igreja, aqui está o Mineirão, que é bem posterior. A Igreja de São Francisco, ela fica nessa ponta, ela fica bem próximo do Mineirão. E aqui está a barragem, né, porque é uma barragem que foi construída para o abastecimento de água. O aeroporto não é muito longe daqui, o aeroporto da Pampulha. E aí aqui vocês têm as diferentes obras em diferentes locais aqui da Lagoa. E aqui uma fotografia. Então, isso aqui é o clube, e aqui é a Igreja de São Francisco, que a gente vê, são cartões postais, que a gente vê que não havia nada naquela região, né? Bem, a igreja ela não é muito grande, ela é pequena, mas ela é lindíssima, né? E ela é extremamente moderna, ainda hoje ela é extremamente moderna, mas ela chocou muito, vamos dizer, demorou muito para a Igreja Católica aceitar ela como igreja, ou seja, ofícios religiosos só ocorreram nela muitos anos depois de ela ter sido inaugurada, porque achavam que ela era moderna demais, com aquelas pinturas, a forma dela não era a forma de igreja, não tem realmente a forma que a gente normalmente concebe para uma igreja, então, mas ela é extremamente moderna ainda hoje e extremamente bem cuidada. Ela é de 43, arquitetura Niemeyer, engenharia de estrutura, Joaquim Cardoso. O Joaquim Cardoso, ele devia ser uma pessoa extremamente interessante. Ele era engenheiro de estruturas, mas era um engenheiro de estruturas então, com grande cultura, muito voltado às artes. Ele era poeta, ele tinha muita sensibilidade e ele se integrou muito bem
a esse grupo de profissionais desse período. Quase todas as obras de Brasília, as mais antigas, as mais importantes, as obras são do projeto do Joaquim Cardoso. E aqui é uma primeira colaboração do Joaquim Cardoso, então, com o Niemeyer. Obras de arte, murais, pinturas, azulejos de Cândido Portinari, mosaicos de Paulo Werneck, baixos relevos em bronze de Alfredo Sesquiati e paisagismo de Burle Marx. Então, aquele grupo participando dessa igreja. A estrutura dela, então, olha, há um artigo do Joaquim Cardoso sobre a arquitetura brasileira, em que ele ressalta, ele fala muito que essa igreja foi o início de obras horizontais, que as obras, se nós olharmos as obras de Brasília, por exemplo, as obras de Brasília, elas são obras também horizontais. Nós pensamos ali, não são obras ligadas a um edifício alto. O Congresso Nacional, a cúpula, o Senado e a Câmara, uma obra horizontal. O Palácio da Alvorada, uma obra mais horizontal. O Palácio da Alvorada é impossível, mesmo o Superior Tribunal Federal ou o Palácio do Planalto, todos eles são prédios essencialmente horizontais. E aqui é um prédio horizontal formado por cascas. São cascas. Essa casca principal, que é o corpo da igreja, depois aqui a parte de sacristia. Bem, então eu tenho aqui uma outra fotografia, o paisagismo, como eu comentei, do Burle Marx. Aqui nós estamos vendo os mosaicos do Paulo Werneck, essa torre do sino, com uma forma normalmente invertida, né? Mas aqui eu tenho, nesse corte, dá para a gente ver bem. Eu tenho, então, uma casca principal. Eu gostaria de ter o projeto. Eu imagino que, indo a Belo Horizonte, na prefeitura, existia o projeto. Gostaria também de ver se, eventualmente, alguma revista existe. Se existe algum tirante aqui embaixo, por exemplo, ligando, então, essas duas bases dessa abóbada para que ela não se abra, né? No caso do Memorial da América Latina, acabei de dizer isso para os meus alunos, no caso do Memorial da América Latina, também do Niemeyer, também temos abóbadas desse tipo, e para impedir, para não introduzir um esforço horizontal na fundação, lá o empuxo ele é absorvido por um tirante, então um lado equilibra o outro. Imagino que isso seria uma boa solução aqui para essa cúpula, para essa abóbada. Aqui nós temos, então, essas outras abóbadas apoiadas, então, tem essa forma de um M, e essa aqui apoiadas na principal. Como estrutura, uma estrutura relativamente simples, uma estrutura pequena, mas, de qualquer forma, uma estrutura extremamente bonita, e a solução é uma solução muito adequada. Aqui vocês estão vendo a forma da estrutura. Muito difícil encontrar fotografias de construção. Aliás, fotografias de construção ajudam muito a gente a entender a estrutura, sobretudo, quando depois a estrutura fica escondida, né? Mas, nesse caso, a gente não tem muitas fotografias. Tem uma outra que a gente vê na internet, mas que dá uma resolução muito ruim. Mas essa aqui, então, é a nave principal da igreja, e ali tem o mezanino, né? Ela tem o mezanino, vocês estão vendo ali a forma para o apoio do mezanino. A igreja foi restaurada em 2018, então aqui é uma fotografia da restauração, que a gente vê aquela cúpula, vamos dizer, não é uma cúpula, uma abóbada da igreja. Isso é a parte posterior da igreja, que com os azulejos do Portinari, são cenas de São Francisco, da vida de São Francisco. Isso aqui é o primeiro estudo, feito para esses azulejos, e aqui vocês estão vendo São Francisco, aqui é um cachorro próximo a ele, depois aqui vocês têm ele junto com os pássaros, tudo isso extremamente expressivo, muito parecido com aquelas figuras da série dos Retirantes, que está no MASP, né? São mais da mesma época. Então, novamente, esses azulejos foram executados pela Osirarte, que funcionava aqui em São Paulo, do Paulo Rossi Osir, Mário Zanini, e eu não sei o nome, o primeiro nome é Germec.
Os azulejos, o material era da Indústria Reunida Francisco Matarazzo. Bem, uma estrutura, então, extrema, os mosaicos de Paulo Werneck. Tudo isso foi restaurado nessa restauração de 2018. Essa estrutura ela sofreu um restauro bastante extenso. Internamente, nós temos, então, aquele grande mural do Portinari, temos azulejos do Portinari também, e a Via Sacra do Portinari. Há uns detalhes do Alfredo Seschiatti, há uns bronzes do Alfredo Seschiatti também. Isso aqui é um detalhe também do São Francisco, ali o cachorro no fundo, né? E aqui 2 estações da Via Sacra. E aqui uma fotografia, essa é uma fotografia boa, porque eles estão mais ou menos na idade que tinham na época. Então, aqui o Niemeyer com o Portinari, Niemeyer, Joaquim Cardoso. Há poucas fotografias do Joaquim Cardoso. Mas está aqui o Joaquim Cardoso, o Paulo Werneck, dos mosaicos, e aqui o Burle Marx, mocinho, na década de 40. Aqui uma fotografia bonita, e normalmente eu termino as apresentações das obras com uma fotografia bonita, e o Mineirão ali ao lado. Esta é a estrutura não de concreto que eu vou mencionar para vocês, que é curiosa. É essa passarela que provavelmente vocês conhecem do Ibirapuera, do Parque do Ibirapuera. Ainda acabei de mostrar essa fotografia para os meus alunos e estava comentando com eles as saudades que eu estou, a essa altura, de estar com outras pessoas, como aqui, não, gente, há 2 meses e pouco que eu estou em casa, preso em casa, a essa altura foi 2 meses e meio já. Mas, então, esse convívio de pessoas, esse convívio social extremamente importante, estamos afastados dele e não sabemos até quando. Mas, de qualquer forma, acho que vocês conhecem essa passarela, essa ponte do IP, que fica ali sobre o lago do Ibirapuera, que na realidade é um córrego, o córrego do Sapateiro. Ele foi barrado também para formar o lago. Mas o que pouca gente sabe é que esta ponte ela fazia parte de um edifício, que é esse edifício que está aqui. Esse edifício, bem, o quarto centenário da cidade de São Paulo, depois eu volto aqui, mas deixem-me só mostrar uma coisa. Isso aqui é uma fotografia do Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera ele foi inaugurado por ocasião do quarto centenário da cidade de São Paulo. Então, foi feita uma grande exposição internacional, e depois, aqueles diferentes prédios, eles passaram a ter cada um o seu uso. Mas, então, o Parque do Ibirapuera era um local, eu realmente não sei a história de o que havia nessa região, que ficou essa área estava livre, estava sem ocupação. Inclusive, segundo meu pai sempre dizia, quando o Jockey Club se instalou, onde ele está hoje, ali perto do Rio Pinheiros, foi oferecida para a diretoria do Jockey, foram oferecidos 2 terrenos para eles instalarem o Jockey. Um era o local onde está o Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera, e outro é onde está o Jockey. Eles optaram pelo Jockey. Depois, quando foram feitos os festejos do quarto centenário, também havia uma dúvida sobre fazer-se os festejos no Ibirapuera ou onde é a cidade universitária hoje. A cidade universitária também estava se implantando, também estava aquilo livre, então havia-se também essa opção. Finalmente optou-se pelo Ibirapuera, onde ele está hoje, que nós conhecemos. O que me agrada muito nessa fotografia é ver que não havia nada na cidade. Vocês vejam que esses prédios são os únicos que aparecem nessa fotografia. Aqui tem alguns já na região ali mais próximo do Hospital das Clínicas, mas esses prédios são aqueles prédios que existem na esquina da Groenlândia com a 9 de julho. Mas, de resto, não tem nada. Veja aqui os jardins, aqui é Pinheiros, não tinha nada na cidade. Década de 50. Eu me lembro, já era nascido nessa época, né? Aqui está o Parque de Ibirapuera. Então, aqui nós temos os edifícios que permaneceram. Esse é onde está hoje instalado o MAC. Aqui o prédio da Bienal, aqui o que depois hoje se chama OCA. Aqui o ginásio de Ibirapuera estava sendo iniciada, estava sendo começada a construção do ginásio de Ibirapuera, ainda não estava feito.
E aqui alguns prédios temporários, eu me lembro que esse era o pavilhão no Rio Grande do Sul, aqui havia um outro prédio, também metálico, essas estruturas depois elas foram desmontadas. E essa passarela fazia parte desse prédio, que era o prédio da Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui nessa fotografia a gente vê de novo, esse era o prédio do pavilhão do Rio Grande do Sul, e aqui, de novo, aquele prédio que nós vamos mencionar daqui a pouquinho. Aqui havia um grande parque de diversões, eu me lembro perfeitamente. Nós íamos, meus pais nos levavam, em geral, no fim de semana, para visitarmos aqui as exposições, etc., mas o que mais nos atraía era o parque de diversões, que dá para ver que tem uma roda gigante, tinha vários brinquedos aqui no parque de diversões. E aqui uma fotografia de 58 do Parque de Ibirapuera, essa passarela está aqui, mas aí o ginásio de Ibirapuera já tinha sido terminado. É interessante que aqui havia um lago, onde hoje existe a Assembleia Legislativa, havia um lago. Bem, mas voltando lá para cima, então, esse era o prédio da Companhia Siderúrgica Nacional, era um prédio que era apoiado, então, eu tenho aqui duas pontes iguais, né? 4 arcos, e estes arcos internos davam apoio ao piso dessa estrutura. E a cobertura era uma tensoestrutura. Então, aqui nós estamos vendo os cabos que se apoiavam nestes pórticos, e aí eu tenho aqui a estrutura apoiada nesses cabos. Uma estrutura extremamente moderna. Eu não sei quem fez o projeto, provavelmente foi alguém da Companhia Siderúrgica Nacional. Bem, então eu não sei o nome do engenheiro que fez esse projeto de estrutura, que é extremamente bem concebido. O arquiteto é o Sérgio Bernardes, que é do Rio, né? Eu não consegui uma fotografia do Sérgio Bernardes nesta época, mas aqui ele ainda relativamente moço, em 72, e essas fotografias, a estrutura, olha, é uma estrutura extremamente simples e interessante. Aliás, na minha opinião, eu sempre digo isso, quanto mais simples for a estrutura, melhor ela é. Nós vamos ver daqui a pouco uma estrutura que é absolutamente maravilhosa e justamente, talvez exatamente por ser extremamente simples, ou seja, as coisas, quando são... Eu sempre comento as lojas da Apple, em muitos lugares, são lojas que é uma escada em torno da qual se fez uma loja. Lá em Nova York, no Soho, tem uma loja da Apple, que é uma escada linda. Aliás, a escada ela foi mudando, eles refizeram o produto, é uma escada de vidro, tudo de vidro. As escadas da Apple são de vidro. Mas a escada, havia uma escada nessa loja da Apple, em que o apoio da escada eram paredes de vidro. Depois, hoje em dia, refizeram a escada e hoje são vigas de vidro. Ou seja, conseguiram um vidro que resistisse a uma tração muito maior. Bem, mas então é uma escada bonita, a gente enxerga bem como ela funciona, uma escada muito simples de projeto e muito bonita. Já no bairro de Chelsea, lá em Nova York também tem uma loja da Apple, fizeram uma escada, o arquiteto é sempre o mesmo. Mas uma escada tão confusa, tão complicada, a gente não consegue entender direito como funciona aquela escada estruturalmente, e, na minha opinião, muito feia. Já na loja de Paris, eu não sei se essa loja, outro dia me parece que disseram que essa loja fechou ali no Carrossel do Louvre, tem uma loja da Apple também, do mesmo arquiteto. E era uma escada helicoidal, mas também simples, um projeto muito bonito. Então, quanto mais simples o projeto, na minha opinião, quanto mais simples a estrutura, melhor. E aqui a estrutura é extremamente simples, olha lá. Nós temos aqui um arco triarticulado, do outro lado tem outro, este piso se apoia no arco por meio dessa treliça, e eu tenho aqui esses 2 pórticos, na realidade são esses mastros, e aqui eu tenho a cobertura que é, então, apoiada nesses cabos. Então, a cobertura está apoiada nesses cabos. Nesse projeto, muito provavelmente, então, a resultante da força nesses 2 cabos tem a direção do mastro, para não dar flexão, porque flexão é uma solicitação muito ingrata. Então, provavelmente, a resultante tem a direção do mastro, ou seja, uma estrutura extremamente... o prédio é pequeno, mas é uma estrutura extremamente bem concebida, uma estrutura extremamente bonita. Então, nós estamos vendo aqui as duas...
entradas, elas funcionam como pontes e entradas para o pavilhão ao mesmo tempo. Aqui é uma fotografia em que a gente vê bem essa estrutura. Aqui dá para ver os cabos, os cabos do lado esquerdo, a gente consegue ver bem. Isso depois, a exposição já terminada, permaneceu durante algum tempo e ela acabou sendo desmontada. Então, nós temos as articulações, o arco é triarticulado. A grande vantagem das estruturas triarticuladas é elas serem isostáticas, né? Então, variações de temperatura, deslocamentos de apoio, defeitos de montagem, não introduzem esforços nessas estruturas. E é interessante, porque as fundações da outra passarela, a outra ponte, foi desmontada, mas ainda a gente vê um pedaço da fundação dela que está lá. A ponte do Ipê, árvore símbolo do Brasil. E aqui uma fotografia bonita, mostrando alguma coisa que eu acho que ainda vai demorar meses para a gente poder voltar a fazer. E agora Brasília, né? Então, essas pessoas todas já tinham estado juntas, né? Então, o Niemeyer já tinha trabalhado com o Lúcio Costa, o Niemeyer tinha trabalhado, então, com o Juscelino, lá em Belo Horizonte, e no concurso de Brasília, porque foi um concurso, ganhou a proposta do Lúcio Costa, e aí o Niemeyer fez todas as obras. O Lúcio Costa, basicamente, foi o responsável pela questão mais do urbanismo e os prédios, então, do Niemeyer. Aqui é uma fotografia, então, no Rio. O Lúcio Costa, o Israel Pinheiro. O Israel Pinheiro, ele era o presidente da Nova Cap, que foi a empresa que fez a construção, responsável pela construção. O Juscelino e o Niemeyer, vendo uma maquete da Praça dos Três Poderes em 58. Essas fotografias, elas são bastante conhecidas, do desenho, então, do urbanismo de Brasília. Aqui fica o Palácio da Alvorada, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nessa penínsulazinha. E aqui uma fotografia do Palácio da Alvorada, como eu disse, um prédio extremamente horizontal, extremamente bonito. Parece-me que é possível visitar o Palácio da Alvorada atualmente. Vamos dizer, ele durante muito tempo ficou fechado, parece-me que pode se visitar. Eu estive em Brasília, Brasília foi inaugurada em 60, eu estive em 62, com a minha família, e visitamos o Palácio da Alvorada. Aqui uma fotografia. Brasília é extremamente seca, né? Então é uma região em que, provavelmente aqui deve ser tudo bastante irrigado. Aqui tem o Ipê, né? O tal da árvore símbolo do Brasil, aparece aqui, mas provavelmente toda essa região é bastante irrigada, porque Brasília é uma região muito seca. Então, aqui a arquitetura do Niemeyer. O Joaquim Cardoso é a pessoa que fez o projeto da estrutura. Boa parte daqueles projetos todos de Brasília são projetos do Joaquim Cardoso. A curva superior é uma curva de 4º grau, a curva dessa parte superior desses pilares. Aqui uma fotografia do Niemeyer e aqui a fotografia do Joaquim Cardoso, nas pontes de Recife. Recife tem várias pontes. Tem uma ponte que ele próprio projetou, mas as pontes de Recife têm esculturas de poetas pernambucanos. Então, ele está aqui não como engenheiro de estruturas, ele está aqui como poeta. Aqui a placa da construção do Alvorada pela Nova Cap. E é interessante, porque a gente vê que a forma era tudo muito rudimentar, como se construía naquela época. Mas eu me lembro perfeitamente que era dessa maneira que se construía de fato. Aqui algumas fotografias da construção. Olha, aqui é uma coisa muito interessante, que a gente deve observar o seguinte, que a base dos pilares, ela é pequena, mas não tão pequena assim. Ou seja, o mármore, depois eu vou mostrar uma fotografia em que foi o revestimento aqui de mármore. O mármore é colocado de forma saliente. Então, o mármore forma aqui um bico, como se estivesse tocando o apoio em um único ponto. É claro que não é isso que a gente vê aqui, mas do ponto de vista de solução de arquitetura e revestimento, foi feita uma solução muito feliz, na medida em que a sensação que se transmite é de leveza mesmo, e que é só um ponto que se apoia realmente no solo. Claro que não é verdade.
O prédio tem 2 pavimentos, né, que nós estamos vendo o segundo pavimento, toda a parte então, residencial fica no pavimento de cima. Essa é uma fotografia, olha, eu falei que tem pouca informação a respeito de estruturas no Brasil, né? Não é fácil a gente encontrar as informações, mas os livros do autor Vasconcelos, eles são maravilhosos em relação a isso, são vários livros, como vocês conhecem, e esse corte está no livro dele, que é de 85, em que a gente vê o seguinte, que a carga nos pilares é mínima, porque os pilares eles só resistem ao peso desta laje. O restante do peso do edifício vai para esses pilares, que são pilares maiores, são pilares redondos, eles são circulares, mas a fachada mesmo, ela é extremamente, a carga é muito pequena, é basicamente o peso próprio do próprio pilar e desta cobertura desses corredores. Aqui uma fotografia da estrutura. Bem, tudo isso é muito feliz, né? Esses prédios de Brasília são lindíssimos. Aqui, mais uma vez, a construção, e aqui a gente vê os pilares internos, aqueles que têm carga mesmo, são esses aqui. Aqui, os pilares da fachada, eles só pegam o peso desta laje de cobertura daqueles terraços, né? Aqui mais uma fotografia, aqui o mármore sendo colocado, como eu comentei, aqui o corredor, então, a cobertura que esses pilares apoiam, e aqui aquilo que eu comentei com vocês, esse revestimento, ele é saliente, é revestimento. Então, o revestimento, ele de fato, é o que forma uma ponta. Aqui eu tenho, e a sensação que eu tenho, que a gente tem, é de que o apoio inexiste, que o apoio é um ponto, o que, claro, não é verdade. E mais uma fotografia, o revestimento sendo colocado, vocês vejam que o revestimento está saliente, uma solução extremamente feliz. E aqui a gente vê que, de fato, existe uma seção razoável para a transferência dos esforços. Aqui é uma fotografia em que a gente vê a mesma coisa, vista de lado. Professor, o senhor tem a resistência desse concreto da época? Tem registrado? Não, eu não tenho, mas, olha, talvez, eu imagino que no trabalho do Vasconcelos haja, Fabiana. Eu acho que a gente consegue essa informação lá. Tá. Eu vou tentar achar, eu acho que eu tenho os livros do Vasconcelos, acho que eles estão aqui em casa, porque tem alguma coisa minha que está na Poli, mas eu vou tentar achar. Tá. Depois eu te informo. Bem, não, aqui porque são estruturas tão lindas que naquela época a gente não tinha nem a tecnologia que a gente tem hoje de concreto, né? Para fazer essas maravilhas. Né? É verdade. Bem, aqui é uma fotografia bonita do Palácio da Alvorada. Internamente ele é muito bonito também. As obras de arte do Palácio da Alvorada são muito bonitas. Em geral, elas são de museus, né, que são emprestadas para os de vários palácios do governo. O governo do Estado de São Paulo faz a mesma coisa, mas na própria USP nós temos algumas obras do MAC que estão em gabinetes da USP. Os móveis, os objetos de arte do Palácio da Alvorada são todos muito bonitos. Aqui algumas fotografias todas bonitas, as emas no Jardim do Palácio. Aqui o presidente, então, visitando as obras. E aqui uma fotografia, essas fotografias que eu acho que são incríveis, porque quando eu estive em Brasília, em 62, Brasília era assim. E era não havia nada entre um prédio e outro, eram terrenos, assim, era uma terra vermelha, e tudo muito seco, aquilo é cerrado, então não há árvores grandes, as árvores são aquelas árvores pequenas, retorcidas. Então, onde não se faz irrigação, não tem jardins, né? Mas, então, uma fotografia interessante. O Alvorada é um dos primeiros prédios que foram construídos em Brasília, 58, né? E eu disse que eu ia mostrar para vocês uma obra que, na minha opinião, é uma obra absolutamente genial, que é a Catedral. A Catedral não é muito grande, né? A Catedral não é muito grande, mas ela é genial em termos de arquitetura e engenharia de estruturas. Ela foi feita em 2 fases. Na primeira fase, de 59 a 60, só foi feita a estrutura, mas não foi terminada, e na segunda ela foi terminada.
Agora, é interessante porque a catedral, a arquitetura e a estrutura praticamente coincidem, ou seja, a arquitetura da catedral é a estrutura da catedral. Claro que existe depois uma complementação com esculturas, os anjos, vocês têm aqueles vitrais, toda ela é coberta com vitrais, mas a estrutura e a arquitetura são a mesma coisa. E ela é extremamente simples. São 16... Na realidade, isso aqui não se pode dizer que isso aqui seja nem um pilar, nem uma viga, porque é um pilar inclinado, portanto, nele eu tenho... claro, ele é um pilar, transfere as cargas para o piso, mas, por outro lado, tem uma flexão grande. Então, são 16 dessas peças, elas são de concreto armado, são de forma triangular, elas são vazadas. Na região mais solicitada tem 90 barras de 1 polegada, mas como estrutura, ela é a coisa mais simples que é possível imaginar. Eu tenho aqui um anel em que esses pilares se apoiam inferiormente, e tem um outro anel que fica aqui, onde esses pilares se apoiam superiormente. Este anel fica comprimido, este anel fica tracionado. Para que este anel tracionado, então, não introduza esforços na fundação, por variação de temperatura, etc., então, o apoio desse anel sobre os pilares, então, eu tenho ali apoios de neoprene para impedir que esforços, variação de temperatura, introduzam esforços horizontais nas fundações. E aqui eu tenho uma lajezinha de cobertura, simplesmente para não chover dentro da igreja. Mas a estrutura é isso. Eu tenho 16 peças de concreto, mais uma, 17, e mais essa aqui, na realidade, não é nem que eu tenha uma peça a mais, esse anel já está lá. Então, vamos dizer, aqui eu tenho mais uma, 18. Tenho 18 elementos nessa igreja, nessa catedral, que é lindíssima. Ela é pequena, ela não é muito grande, mas ela é extremamente bonita. Nós estamos vendo aqui, então, esse anel, o anel inferior, que é o anel tracionado, uma fotografia, então, da construção, mostrando mais uma vez a aridez que era Brasília naquela época. E aqui eu tenho, então, as várias peças se unindo, formando esse anel comprimido, e ali a lajezinha de cobertura. Aqui uma fotografia do anel tracionado, voltando a mencionar que a igreja é meio enterrada, e voltando a mencionar que existe, então, um apoio de neoprene entre o anel e as fundações. Mais uma fotografia aqui com as esperas para depois os vitrais, que, por sua vez, são uma estrutura, né? Aqui fotografias da construção, algumas fotografias da construção. Aqui deve ter havido alguma cerimônia, as pessoas todas, então, apoiadas ali nos pilares, e o Niemeyer fazendo uma visita às obras, a catedral já sendo terminada, ela já sendo completada, e aqui ela já pronta, com os anjos, depois que foram colocados, e os vitrais da Marianne Peretti, que são uma estrutura por sua vez. Vocês vejam aqui a estrutura metálica desses próprios vitrais, e depois os vidros, que também, recentemente, havia muitos vidros quebrados, foi feita uma restauração. Aqui, os pilares, os painéis, os vitrais sendo instalados. E aqui o Niemeyer na igreja. É um exemplo maravilhoso de uma estrutura que é extremamente simples, não precisa... Quanto mais simples for a estrutura, melhor ela é. E aqui a gente vê claramente como ela funciona. Aqui a arquitetura e a estrutura extremamente felizes, né? Olha, essa estrutura que eu vou mostrar para vocês agora, ela fica em Belo Horizonte, de 61. Eu não sei quem é o autor da estrutura, eu não sei quem é o engenheiro de estruturas aqui. Isso é um clube, é o Pampulha Yacht Club, então essa construção, esse prédio é do Niemeyer. E o que é muito interessante nessa estrutura é que ela tem a forma do diagrama de momentos fletores, né? Se eu tiver uma viga
apoiada neste ponto e neste ponto, com uma carga uniformemente distribuída, e aqui este balanço é maior que o de trás, o diagrama de momentos fletores vai ter um aspecto como este. E a forma da estrutura é exatamente a do diagrama de momentos fletores. Existem vários locais em que se faz isso. Por exemplo, na Sala São Paulo, as vigas da Sala São Paulo, aquelas vigas metálicas que foram colocadas ali para dar apoio para aquelas passarelas todas, elas têm uma forma que ela vai, então, no diagrama de momentos fletores de uma viga simplesmente apoiada, as vigas daquele elevado do Rio de Janeiro, também as vigas metálicas também têm a forma de diagrama de momento fletor. Existem algumas pontes do século XIX que também têm forma do diagrama do momento fletor. Em geral, essas pontes, a estrutura é muito pesada, não é bonita, mas aquela é muito bonita, e ela tem a forma do diagrama de momento fletor. É um projeto, então, do Niemeyer, de 61. Mais uma fotografia da estrutura. Olha, essa fotografia, Leonardo Finotti. O Leonardo Finotti é um arquiteto, ele é arquiteto e ele é especializado em fotografia de arquitetura. As fotografias dele são maravilhosas. Tem o site dele na internet, as fotografias são lindíssimas, de todas as obras. Das fotografias, a obra disso que eu conheço, de cada obra brasileira, e ele fotografou todas, são do Leonardo Finotti. E eu entrei em contato com ele, não exatamente com ele, mas com uma pessoa que cuida do site dele, para saber como eu conseguiria essas fotografias em tamanho maior, porque na internet elas são pequenas e tem... Bem, aí ele disse que ele me dava algumas, então me deu algumas. Essa aqui é uma das fotografias que me foram dadas pelo Leonardo Finotti, em que a gente vê, são várias, então, eu tenho são duas vigas longitudinais e essas vigas transversais, com aquele formato do diagrama de momentos fletores, apoiadas, então, a cada metro. São muitas vigas e a estrutura é extremamente simples. O local é muito bonito, porque vocês vejam, tem essa piscina lindíssima aqui na frente e o lago logo depois, né? Aqui a fotografia. E vocês vejam, é tudo bonito, porque vocês vejam que a sombra da estrutura na piscina é uma coisa bonita também. Aqui a forma da estrutura. Essa fotografia do Leonardo Finotti também. Mas essa ele não me deu, porque essa já tinha na internet em tamanho grande. Então, essa eu não pedi para ele me dar. E aqui uma estrutura muito parecida. É interessante isso, né? Que o Niemeyer ele tem algumas coisas que se repetiram na obra dele, mas todo mundo tem. Ou seja, se vocês pegarem um quadro, por exemplo, de Van Gogh, talvez vocês nunca tenham visto aquele quadro de Van Gogh, mas vendo o quadro, vocês vão saber que é de Van Gogh, porque tem os traços do Van Gogh. Monet é a mesma coisa. Vocês pegam aí uma música de Beethoven, talvez vocês nunca, ou de Mozart, talvez vocês não tenham ouvido aquela música antes, mas talvez vocês provavelmente irão identificar que aquilo foi de Beethoven ou de Mozart, sobretudo Mozart. E eles têm, então, uma certa personalidade. E o Niemeyer também. Alguns padrões ele repetiu, por exemplo, aquele museu de Curitiba, não a parte do olho, mas a parte comprida, a parte mais antiga, que era para ser ligada a uma entidade de educação, que são vigas grandes, com vãos muito grandes. Aquele projeto ele tem muito parecido na Argélia, na Universidade de Constantino, na Argélia, e tem também o pavilhão da Gameleira, em Belo Horizonte, que acabou, durante a construção, ele caiu, mas era também com vigas de vãos muito grandes. Então, alguns projetos se repetiram. E aqui, nesse projeto 67, vocês têm novamente, aqui os balanços são iguais, mas é o mesmo tipo de solução. Mas também vigas longitudinais e depois vigas transversais apoiadas. Esse prédio está muito degradado. No projeto original de Brasília, isso aqui seria um salão de chá. Mas depois ele foi destinado, já na inauguração, a ser a sede do Touring Club. Depois ele abrigou uma delegacia, uma rodoviária. Está meio abandonado. Olha, esse prédio aqui, esse prédio comprido aqui,
essa fotografia de 68, essa é uma fotografia que o Leonardo Finauti me deu, então, que a gente vê a forma do... Aqui se instalou uma casa-cor, o prédio estava abandonado, foi instalada uma estação rodoviária, mas atualmente me parece que vai ser localizado aí vai ser feito um centro do SESI e SENAI. Ele vai ter um uso mais nobre, provavelmente vai ser melhor mantido do que está aqui. Olha, aqui um outro projeto que é maravilhoso, magnífico, é o do MASP. O projeto do MASP é sensacional também. Aqui a engenharia, novamente, um casamento maravilhoso entre arquitetura e engenharia de estruturas. Deixa eu ver isso aqui, por que ficou isso aqui? Deixa eu ver por que é. Tá. Aqui nós temos o idealizador do MASP é o Francisco de Assis Chateaubriand, e o curador do MASP, a pessoa que, então, que organizou a coleção, que foi o Chateaubriand pediu que ele fizesse a compra dos quadros, né? Ele era marchand na Itália, e ele veio, então, com a mulher dele, a Lina Bardi, que depois é arquiteta do prédio, eles vieram para o Brasil em 1947, então, que são as pessoas que criaram o museu. O Chateaubriand foi o idealizador e a coleção foi o Pietro Bardi, e depois ele foi diretor do museu durante décadas, que foi a pessoa que, então, montou toda a coleção. E a Lina Bardi, mulher dele, arquiteta, foi quem fez o projeto do edifício. Eu vou mostrar a casa dela, a casa em que eles moravam, ela é de 51. O projeto dela, o engenheiro de estruturas é o Túlio Stuck, que é pai do Fernando Stuck. Eu conheci o engenheiro Túlio Stuck, e é pai do Fernando Stuck, que foi professor da Poli, agora está aposentado, ele é professor sênior, ele dá aula de pós-graduação e orienta alunos lá na Poli, e ele tem um escritório EGT, né, de projetos de estruturas. Então, foi o pai dele. A estrutura é de concreto, mas os pilares são pilares metálicos. Mas é interessante que vocês vejam a questão do paisagismo. Então, quando essa casa foi construída, não havia nada naquela região do Morumbi. A casa é chamada Casa de Vidro, porque realmente é um quadrado, é uma gaiola de vidro e não tem nada, não tem cortinas, então... e não havia nada naquela região, mas depois ela ficou dentro da mata. Vocês vejam que essa é uma fotografia do Leonardo Finauti também. Mas essa das que estão na internet, aquelas pequenininhas que eu falei, que tem o nome dele aqui. Mas a casa agora ficou no meio da mata. Se a gente vai visitar a casa, ela ficou no meio da mata. Ou seja, então, quando se fez o projeto, foi necessário pensar como é que seria aquilo depois que as plantas tivessem grandes, né, tivessem crescido. E aqui a entrada é por baixo, como no MASP. Isso é muito interessante, porque a escada da casa da Lina e a escada do MASP são muito semelhantes, o mesmo tipo de solução para o ingresso na construção. A gente pode visitar essa casa. Hoje é o Instituto Lina Bardi, e é possível visitar essa casa, vamos dizer, de vez em quando realizam-se exposições ali, a gente pode visitar essa casa. Aqui nós estamos vendo o piso de pastilhas, o que se fazia na época, os pilares metálicos. A casa é muito interessante. E a vista é muito, muito, muito bonita. E aqui o casal, o Pietro e a Lina Bardi, na sua casa. Aqui a inauguração do museu. O museu, quando foi inaugurado, ele funcionava na sede dos Diários Associados, ali na Rua 7 de Abril. Eu me lembro de ter visitado o museu na Rua 7 de Abril umas 2 ou 3 vezes. E depois ele então, passou para a Avenida Paulista, onde está hoje. E aqui nós estamos vendo, então, uma fotografia então, do Trianon. A Avenida Paulista, e aqui o museu, né? A Avenida Paulista, ela foi inaugurada, ela foi idealizada pelo Joaquim Eugênio de Lima, ele era uruguaio. E foi ele que deu o terreno do MASP para a prefeitura com a condição de que não se obstruísse a vista para o centro da cidade. Então, a vista para o centro da cidade, que a gente não tem mais, porque a vista acabou, mas, então, ele deveria ser elevado, vamos dizer, uma das razões de ele ser elevado é exatamente para que se visse essa vista, porque essa vista não fosse interrompida
para o centro da cidade. Aqui a Avenida Paulista, no seu início, aqui a Avenida Paulista, a gente vê as fotografias antigas da cidade, impressiona realmente como era a cidade, né? Como a cidade era pequena, despovoada. E nessa região, nesse local, foi construído esse belvedere sobre este prédio que se chamava Trianon, por isso que a gente chama aquele parque de Parque do Trianon. Esse prédio era o chamado Parque do Trianon, Belvedere Trianon, que foi projeto do Ramos de Azevedo. Eu me lembro desse prédio, eu estive aqui, eu me lembro de ter vindo aqui, meu pai me levou em criança, eu fui ver uma exposição, eu me lembro dos peixes, né? Eu devia ter outros animais, mas eu me lembro de peixes, de aquários com peixes, nesse local. Depois, esse prédio foi demolido para... vejam que aqui, de fato, via-se o centro da cidade. Né? Claro, essa é uma fotografia bem antiga, porque não tinha nem a construção ainda do... que aparece depois, tem um lugar aqui, deixa-me ver... Aqui a gente já vê o Martinelli, mas naquela fotografia o Martinelli nem existia ainda. O túnel da 9 de Julho também não existia, ele foi feito depois, ele é de 38, e aqui esse Belvedere ele foi demolido para a primeira Bienal de São Paulo. A primeira Bienal de São Paulo ela foi realizada no local onde fica o MASP. O presidente da primeira Bienal foi o Titilo Matarazzo. Aqui o prédio que foi feito, mas já foi feito para ser depois demolido, ele era temporário, o prédio em que se realizou a primeira Bienal de São Paulo. E o MASP resolveu-se construir o prédio do MASP, para abrigar o MASP naquele local. Ali na Bardi, o arquiteto, e o engenheiro Figueiredo Ferraz, Zé Carlos Figueiredo Ferraz, cujo escritório existe até hoje, ele foi meu professor na Poli, ele era professor na FAU também, ele fez o projeto de estrutura. A estrutura é maravilhosa, né? A ideia de se fazer um prédio elevado a Lina já tinha essa ideia, porque pensou-se, numa certa época, em fazer-se o MASP em São Vicente. E aqui são projetos, são desenhos desse projeto que seria em São Vicente, mas já elevado, como vocês estão vendo aqui. Depois, então, foi construído o prédio aqui em São Paulo e o prédio elevado, como vocês estão vendo. A estrutura, mais uma vez, é a coisa mais simples que tem. Como eu digo, quanto mais simples, melhor. A estrutura do MASP é simplicíssima. E aqui existe uma coisa muito importante. Estrutura isostática não porticada, como aparenta. Porque, realmente, como é a estrutura do MASP? Eu tenho dois prédios, né? Tem a parte de cima, que é o que está acima da Avenida Paulista, que é o que eu vou falar agora, e tem a parte de baixo, que tem aquela escada vermelha. Bem, eu só vou falar dessa parte de cima. Essa parte de cima, eu tenho, na realidade, quantos elementos? 2 pilares, 1 ou 2 pilares, são 4 pilares, 2 vigas nesse nível e 2 vigas nesse nível. Eu tenho 4 pilares e tenho 4 vigas. Ou seja, é a coisa mais simples possível. E a estrutura é toda isostática. Por que ela é toda isostática? Ela é toda isostática porque, como o vão é de 70 metros, as variações de temperatura levam essas vigas a deslocamentos de vários centímetros por dia. E, para que esses deslocamentos não introduzissem esforço na estrutura, desejava-se uma estrutura totalmente isostática. E é isso mesmo. Deste lado, as vigas de cobertura têm um apoio fixo, mas deste outro lado tem um pêndulo de 7 metros de altura, que permite que na hora que a temperatura variar ou diminuir, então essa estrutura gire, o pêndulo se desloca um pouco, ele gira e a viga não introduz esforço nenhum na estrutura. Esta viga que está aqui, ela é apoiada de um lado, um apoio fixo, do outro é móvel, e ela pode, então, se deslocar sem introduzir esforços na estrutura. A fundação é fundação direta, você veja essa fundação, essa pata em forma de pé aqui, é exatamente para que a resultante caia no meio da sapata. O terreno aqui, a resistência do terreno na Avenida Paulista é boa, então a estrutura é a coisa mais simples possível que se tem. E a coisa mais genial do MASP é que o primeiro andar é pendurado no segundo, porque se desejava que esse teto fosse plano. Claro que o piso
de cima tem que ser plano também para eu poder andar. Mas para que eu conseguisse isso, então eu não podia ter vigas grandes aqui, não dava, como é que as vigas, com esse vão? Então a solução foi pendurar este primeiro andar no segundo andar, que nós estamos vendo aqui. Então, vocês estão vendo que este piso, existem vigas transversais, aquela laje nervurada, é uma laje nervurada que está dependurada nas vigas, são as duas vigas do segundo andar. Essas vigas do segundo andar, elas seguram praticamente todo o prédio. Ou seja, as vigas do segundo andar, que a gente está vendo aqui, as vigas do segundo andar... esse telefone, eu vou tirar o telefone do gancho, porque esse ninguém vai atender. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Se quiser escrever no chat, eu transmito para o professor. É alguém que vai ter que sair, né? Porque eu estou indo, já está quase 11h30. Mas vamos rapidinho, porque é das últimas obras, é a penúltima, eu acho. Mas aqui, essa viga, essas duas vigas são protendidas, né? Mas essas duas vigas, elas seguram este andar, o andar que fica normalmente o acervo do museu, e o primeiro andar, onde estão as exposições temporárias, por meio desses cabos que estão aqui, que tem ali uns esticadores para garantir que a carga em cada um desses cabos seja mais ou menos a mesma. Essa estrutura é tão bem concebida que, se vocês vão, para vocês enxergarem, é o meu telefone que está fazendo barulho. Eu tirei ele do gancho, ele faz barulho. Esse é um telefone que só tem aqui no escritório, e se ele toca, ninguém mais vai, porque eu pedi para as pessoas desligarem o telefone, mas esse ninguém vai atender. Bem, mas se vocês forem nesse primeiro andar do museu, vocês vão verificar o seguinte: essas vigas que são as que seguram tudo, a gente mal enxerga. Foi tudo tão bem feito que vocês precisam procurar onde estão as vigas, porque elas estão... não é que elas estejam escondidas, elas estão todas aparentes, mas a arquitetura foi feita de uma forma tão feliz que essas vigas enormes, vocês mal enxergam aquelas vigas. Mas se vocês forem lá, vocês procuram, vocês vão encontrar, inclusive vocês vão encontrar o apoio das vigas. Vocês vão ver lá a mísula em que a viga está apoiada. Agora, aqui é interessante o seguinte, eu comentei que as vigas de cobertura também, as vigas de cobertura, elas são apoiadas nos pilares. Então, não existe ligação entre elas. Vocês podem olhar aqui, que aqui existe uma junta entre o pilar e a viga. E aqui tem o pórtico, e ela está apoiada por meio desse pêndulo. Eu tenho aqui um pêndulo. Agora, aqui, como o concreto foi feito com essas tábuas, estão todas aparentes, então essa textura das tábuas da forma foram mantidas, vocês podem observar aqui que a gente mal enxerga que existe aqui uma separação entre a viga e o pilar. O MASP é todo extremamente feliz em termos de solução. Na cobertura, então, eu tenho essas duas vigas, que tem uma carga muito menor que as outras duas, porque essa aqui só resiste ao próprio peso da cobertura. E aqui eu tenho as vigas invertidas, né? As vigas invertidas, que a gente não enxerga, são vigas invertidas. Aqui alguns dados que eu tirei do livro do Vasconcelos. Todas as dimensões do MASP são enormes, porque o MASP é como se fosse uma ponte, né? Um edifício com características de ponte. O arquiteto Lina Bardi, futura sede do MASP. Aqui são algumas fotografias, então, aqui havia ainda o Belvedere, depois aqui ele foi demolido, e o MASP já em construção. Isso aqui é o outro edifício, né? Aquele edifício em que a parte de baixo é um edifício separado da parte... Eu me lembro perfeitamente do MASP sendo construído, esse enorme paliteiro. Primeiro foram construídos os pilares, as vigas de cima, e depois é que foram construídas, então, as vigas do meio, e, claro, finalmente o primeiro piso foi feito por último, porque ele foi pendurado no segundo piso.
Aqui as fotografias da construção, aqui a viga protendida. Se vocês olharem nessas vigas, dá para a gente ver bem depois que foi feita aqui, o concreto foi completado para esconder esse chanfro onde estão as ancoragens. Mas aqui, então, primeiro a cobertura já estava pronta, aqui o segundo piso sendo terminado, e depois o primeiro piso pendurado no segundo. Aqui a fotografia, e como eu disse, esse prédio é totalmente independente do outro. Figueiredo Ferraz, ali na Bard, e o prefeito, que era o Prestes Maia, formado na Poli. Ele é engenheiro arquiteto formado na Poli. Aqui o processo de proteção do professor Ferraz, uma fotografia da mesma visita. E aqui o museu, então, já sendo terminado, toda a estrutura já está pronta, né? E aqui, ali na Bard, ainda na construção, com os seus cavaletes. Esses cavaletes, a ideia dos cavaletes já havia lá quando o prédio era na 7 de abril, e aqui uma fotografia da exposição do acervo, com os cavaletes, que são marca registrada do MASP, em que as informações sobre os quadros estão atrás, a gente tem que dar a volta para ver as informações. Aqui a exposição do Aleijadinho. Isso aqui essas duas fotografias são no primeiro andar. Vocês vejam que, como o primeiro andar, aqui há paredes, essas paredes escondem a tal da viga. Aquela viga muito grande que eu comentei, ela está aqui, mas a gente realmente, vocês vão lá, vocês vão procurar a viga, vocês vão ver como é difícil a gente achar a viga. Aqui uma fotografia do MASP já sendo terminado. Ele foi inaugurado pela Rainha da Inglaterra em 1968. Nessa fotografia está o Ferraz, estão conversando com a rainha. Aqui era o prefeito Faria Lima, o Pietro Bard e o governador Abreu Sodré. O príncipe Filipe, né? Professor, a proteção já tinha sido utilizada em algum prédio aqui no Brasil com um vão tão grande, não, né? Não, em prédio não. Sobretudo porque esse era o maior vão do mundo na época. Tá. Então, era o maior vão do mundo em prédio na época, foi esse. Tá. A estrutura protendida mais antiga no Brasil, aliás, ela é mais antiga nas Américas, é uma ponte no Rio de Janeiro, um viaduto de acesso à Ilha do Galeão. Ali, o aeroporto do Galeão é projeto de 1949. E o Freycinet, que foi a pessoa que desenvolveu o concreto protegido, é um dos que estiveram envolvidos nessa obra. Mas então nós tivemos no Brasil a primeira obra protegida das Américas, e está no Rio de Janeiro e está lá até hoje. Tá. O MASP era cinza, né? Originalmente ele era cinza, era pintado de cinza, durante muito tempo ele ficou pintado de cinza, mas depois ele foi pintado, vocês veem, nossa fotografia ele é pintado de cinza também, não vou dizer pintado de cinza, não, ele não era pintado, era cinza, cor do concreto. Mas, e aqui uma coisa interessante, que originalmente a ideia era essa, de que a gente enxergasse todo o acervo por fora, mas é claro que a luz danifica os quadros, e eles depois tiveram que colocar persianas. Mas a ideia era essa, de que ele funcionasse dessa maneira, que nós estamos vendo os quadros, milhões e milhões de dólares nós estamos vendo aqui, mas é claro que depois, para proteger esses quadros, então, colocou-se persianas. Agora, a ideia no MASP, olha aqui, o projeto do MASP já era com colunas vermelhas, ou seja, ele originalmente não tinha, durante muito tempo, ele não foi pintado, mas depois isso já fazia parte do projeto original. Aqui são fotografias finais, aqui mostrando que o acesso ao MASP é muito parecido com o da Casa da Lina. A ideia de entrar por baixo, ela já tinha. E aqui a questão das manifestações, que ele virou um local. Ainda ontem tivemos manifestações aqui no MASP, houve um confronto, né? Eu via fotografias da polícia jogando bombas de gás lacrimogêneo, exatamente aqui onde eu estou mostrando com esse meu cursor. Ou seja, virou um símbolo da cidade de São Paulo. Tanto é um símbolo da cidade de São Paulo, que isso aqui, nos Jogos Olímpicos ali do Rio de Janeiro, um dos obstáculos da competição de equitação era o MASP. Eram vários obstáculos que lembravam o Brasil, né? Mas o que lembrava São Paulo
Um deles era o MASP, como nós estamos vendo aqui. Aí uma fotografia bonita do MASP, então, agora aqui o centro da cidade, que não se vê mais, né? Não se vê mais o centro da cidade a partir da Avenida Paulista. E a última obra que eu vou apresentar é essa casa, Casa Gerassi. Ela fica no Alto de Pinheiros, é um projeto do Paulo Mendes da Rocha. Essa casa, eu não conhecia essa casa. Há uns anos atrás, um aluno meu da FAO, Tiago Oakley, ele me perguntou se eu poderia orientá-lo num projeto de iniciação científica. Ele queria fazer um projeto sobre estruturas das obras do Paulo Mendes da Rocha. E aí foi o Tiago que me apresentou a essa Casa Gerassi, que não podia ser visitada naquela época. Parece que, então, vamos dizer, o proprietário, todo mundo queria visitar, mas ele não queria. Vamos dizer, claro, ele queria a privacidade dele. Então, naquela pesquisa que foi feita de iniciação científica, o Tiago, então, fizemos uma pesquisa sobre as obras que ele escolheu, uma delas era a Casa Gerassi, e conversamos com o engenheiro de estruturas. Nós fomos conversar com o engenheiro de estruturas, que era o Cláudio Puga. O Cláudio Puga, ele foi meu aluno na Poli, ele é formado em 82, ele tem um escritório de cálculo, e nós fomos conversar com o Cláudio Puga. E depois de termos visitado as várias obras, as obras que o Tiago escolheu foram o ginásio do Clube Paulistano, o Itaquera, o Poupa Tempo de Itaquera, depois a Casa Gerassi, a própria casa do próprio Paulo Mendes da Rocha, que nós pudemos visitar, lá morava o filho dele, pudemos visitar a casa, a loja da Forma, ali na Avenida Cidade Jardim. Bem, eu posso estar esquecendo de alguma obra, mas, de qualquer forma, então, no caso, analisamos todas essas estruturas, o Tiago fez, então, a análise, o trabalho dele ficou magnífico. E o final de tudo foi uma conversa com o Paulo Mendes da Rocha. Nós fomos conversar com o Paulo Mendes da Rocha no escritório dele, ali na sede do IAB, fomos conversar com ele para ir. Então, as dúvidas que o Tiago tinha, que eu tinha, para nós, então, esclarecermos nessa... Passamos algumas horas, foi uma tarde extremamente agradável que nós tivemos no escritório do Paulo Mendes da Rocha. O Pedro Koch, que fez essa fotografia, o Pedro foi meu aluno na FAO, ele já, no trabalho de formatura dele, no TFG, ele já fez sobre fotografia de arquitetura, e hoje ele é fotógrafo de arquitetura. Ele morou uma época na Europa, não sei onde ele está hoje, mas quando eu visitei o Museu do Design, a última vez que eu fui a Nova York, visitei o Museu do Design, ali perto do Central Park, havia lá, estava sendo passado um filme do Pedro Koch. Eu fiquei muito satisfeito de ver um filme no Museu do Design de Nova York, um filme de um antigo aluno meu. Bem, mas então, a Casa Gerassi, aqui está o Paulo Mendes da Rocha, no escritório em que nós estivemos com ele. A Casa Gerassi é muito interessante, porque a ideia aqui do Paulo Mendes da Rocha, ele queria explorar pré-fabricação. Então, é uma estrutura Gerber. Depois, quando nós visitamos o Cláudio Puga, ele disse o seguinte: o que é que se fez aqui? Então, modelou-se essa estrutura como se ela fosse toda ela contínua. Colocaram-se as cargas e onde os momentos fletores passavam por zero, nesses locais foram colocadas as articulações. Então, essa viga, então são vários elementos que se compõem. Isso pode ser fabricado fora da obra, é levado lá e é montado. E a ideia do Paulo era exatamente essa, de explorar a pré-fabricação. Só que a pré-fabricação ela é interessante quando as peças são muitas obras iguais, porque fica caro você fazer aquelas formas todas. Bem, então, no final, mas foi feito um exercício, mas é muito interessante, então, que as articulações, o comprimento dessas vigas, elas não são iguais, o comprimento não é o mesmo, as vigas não são iguais. Claro, as cargas são diferentes também, mas a posição delas é outra, porque onde os momentos fletores seriam nulos. Então, essa estrutura, embora ela seja uma estrutura, então, formada por várias peças, ela se comporta estruturalmente como se é o mesmo diagrama de momentos fletores que eu teria se a estrutura fosse contínua. Então, aqui vocês têm diferentes peças que depois foram compostas para formar essa estrutura.
aqui uma fotografia em preto e branco da estrutura. Aqui a parte do fundo, que eu vejo, dá para a gente ver que a posição dessas articulações não é exatamente a mesma, não é muito diferente, distinto ao dente Gerber de uma da outra, mas não é a mesma posição. E, finalmente, aqui uma fotografia. Claro que eu tenho aqui uma placa de neoprene entre elas. Bem, mas então, olha, era basicamente isso que eu queria apresentar a vocês. Eu falo, olha, são 11h40, eu sei que eu falo bastante, mas então o que eu queria era mostrar para vocês algumas das estruturas eu consegui mostrar como é que elas funcionam. A do MASP, aqui aquela passarela ali no lago do Ibirapuera, no Parque de Ibirapuera. Outras eu já não tenho tantos elementos assim. Então, mas de qualquer forma, no caso da Catedral de Brasília, que é uma obra magnífica, em que dá para a gente mostrar claramente a estrutura. Aliás, uma boa coisa das obras desse período, como vocês estão vendo, é que as estruturas são aparentes, a gente enxerga as estruturas. As estruturas não estão escondidas, a gente vê as estruturas todas, né? Então, Fabiana, basicamente era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Desculpe-me, por favor, o fato de eu ter me alongado em relação ao horário. Imagina, eu ficaria aqui a tarde toda, conversando com o senhor. Tá bom. Professor, não, por enquanto não é uma conversa, por enquanto foi um monólogo, né? Professor, não, foi ótimo, adorei. Eu sou apaixonada pela maioria dessas obras aí, dessas estruturas que o senhor mostrou, né? Eu sou fã incondicional aí do Niemeyer, o MASP é meu xodó, né? E eu queria agradecer muitíssimo, né, a sua participação. Queria perguntar aqui para o público se tem alguma pergunta. Tem muita gente da Universidade Estadual de Marília também aqui, Maringá. Bem, eu parei agora a minha apresentação, agora vocês conseguem me enxergar um pouco melhor. O professor pode falar um pouco, deixa eu ler lá no chat. Aqui. Professor, pode falar um pouco sobre o alongamento dos cabos de proteção das vigas do MASP? Foi previsto algum mecanismo para manutenção nesse aspecto? Olha, o que eu sei é que o MASP teve que ser reprotendido. Ou seja, então, o MASP, ele há não muito tempo atrás, foi feita nova proteção, o que realmente não é uma coisa boa. Ou seja, o ideal seria que, já de início, a proteção tivesse sido feita e tivesse... Não ter, porque uma reproteção é uma coisa caríssima, né? Então, foram colocados novos cabos, as vigas eram internas, elas são ocas, então, internamente, foram colocados novos cabos, foi feita uma reproteção, mas é claro que é uma coisa muito cara. O problema da proteção, quando... Eu imagino que vocês, de uma forma geral, saibam, o Freycinet, bem, a proteção é uma ideia antiga, né? Porque a ideia da proteção é a coisa também mais simples possível, né? Aquela história, se eu tenho uma pilha de livros e eu quero levantar a pilha de livros, eu aperto os livros, e aí, ao apertar os livros, eu vou criar atrito entre eles, etc. Então, eu crio esforços prévios e depois eu consigo levantar aqueles livros. A ideia da proteção é de eu equilibrar, vou dizer, a flexão é uma solicitação muito ingrata, porque eu tenho de um lado tração, do outro lado eu tenho compressão, e o material trabalha bem só nas bordas, né? Na parte de cima e na parte de baixo da viga. Na parte central, as tensões são muito baixas. E no caso de uma viga, de um material que não resiste à tração, que é o caso, então, do concreto, então, o que é o concreto armado, a gente coloca o aço para resistir à tração, né? Mas fica fissurado, então eu não posso ter vãos muito grandes, elementos com... A altura tem que ser grande para que as fissuras não sejam grandes, etc. A ideia da proteção é eu comprimir a peça que vai ser depois fletida, de maneira que, quando ela vier a ser fletida, então, de um lado, onde eu teria tração, a compressão diminui, e do outro lado, a compressão aumenta.
mas a ideia é de que eu não tenha a compressão, não tenha tração em lugar nenhum. Mas os cabos de proteção, eles vão se deformando ao longo do tempo, e era isso que não se sabia. Fazia-se a proteção, mas a proteção desaparecia porque os cabos se deformavam e aí perdiam a força de compressão. E foi o Freycinet que percebeu isso, e foi ele que, então, deu uma proteção maior do que a necessária, para que, havendo, então, depois a perda de proteção, isso viesse a ser compensado. Já era previsto de início. Então, o ideal é que não tenha que haver a reproteção, mas é uma pena. Mas, no caso do MASP, foi necessário, e essa reproteção fica muito cara. Mas foi reprotendido não há muitos anos. Tem alguém que não entendeu o que seria um pêndulo no MASP? O pêndulo, eu vou mostrar, então, novamente a fotografia. Deixa-me voltar, então, aqui a apresentação. Deixa-me voltar lá ao MASP. Deixa-me ver onde está isto. Está aqui. Só que eu vou ter que voltar na apresentação. Então, vou apresentar novamente. Olha, isto aqui. Então, o pêndulo é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui é isso mesmo que eu tenho. Eu tenho uma barra que aqui ela é articulada na base, ela é articulada em cima e tem 7 metros de comprimento. Essa articulação aqui ela é fixa, ela é presa aqui embaixo. Ela pode girar, mas ela não pode se deslocar. Ela é fixa. Na hora que a temperatura aumenta, o que vai acontecer? Esta barra ela aumenta um pouquinho, ela vem um pouquinho para cá. E esse pêndulo, ele gira um pouquinho, porque ele está preso aqui em cima. Então, ele gira um pouquinho, mas, como esta altura é muito grande, então o ângulo é muito pequenininho. Então, para esse deslocamento, o ângulo aqui é muito pequeno. Então, a força ela fica um pouco excêntrica, mas a carga que ela transmite, mas essa excentricidade é muito pequena. Então, a estrutura ela pode girar em torno desse... eu vou ver se eu acho aqui, se eu tenho alguma outra fotografia, eu vou procurar aqui, se eu tenho alguma outra... Deixa eu ver aqui... não é aqui mesmo. Isso aqui é uma apresentação para os meus alunos da FAO e da Poli. Eu uso a mesma apresentação para os alunos da FAO e da Poli. É uma apresentação sobre apoios. E aí, deixa-me mostrar. É aqui. Olha, isso aqui é uma ponte na Argentina. É uma ponte estaiada na Argentina e dá para a gente ver, aqui é o mesmo tipo de solução, só que, então, aqui eu tenho um apoio, é o apoio móvel dessa ponte, porque o apoio fixo dela, o apoio fixo daquela ponte, esse aqui é o apoio móvel. Assim, aqui é o apoio fixo. Deixa eu mostrar primeiro o fixo. Então, aquela ponte que eu mostrei na Argentina, o apoio fixo dela é uma estrutura também protendida, é uma ponte ferroviária. É uma ponte ferroviária e rodoviária. O que eu estou mostrando para vocês é um tramo da ponte ferroviária. Mas então, é da Techint, é um apoio italiano. Mas então vocês vejam que eu tenho aqui, isso aqui é fixo, a base é fixa. Eu tenho aqui então tem aqui uma
esse lado é côncavo, né? E então eu tenho aqui o lado côncavo, o lado convexo, e ele gira. Então, se eu aplicar uma carga, essa parte de cima gira em relação à parte de baixo, mas ela não se desloca na horizontal, porque existe essa conformação das duas metades, uma encaixa na outra, e ela. Então, esse é o apoio fixo daquela ponte. O apoio móvel é por meio de um pêndulo. É este pêndulozinho. Então, se a temperatura aumenta, aqui a temperatura é como se ela tivesse diminuído, né? Então, a nossa fotografia foi tirada no inverno. Então, ela diminuiu de comprimento, veio para cá. Se ela aumentar de comprimento, a viga vem para cá. E ela gira em torno daqui da base. Então, ela pode girar sem introduzir esforços horizontais. Ela simplesmente se desloca. Então, é uma variação de aumento de temperatura. Isso aqui vai se deslocar e vai girar em torno desse... É um pêndulozinho. Isso aqui é exatamente um pêndulo. Como nós estamos vendo aqui, é um pêndulo mesmo. E no MASP é a mesma coisa, o mesmo tipo de solução, só que com pêndulo de concreto de 7 metros de altura. Esse pêndulo ele é de concreto. Do lado de cá é fixo, ele fica encaixado dentro, porque como a carga aqui do pilar é bem menor, então o pilar aqui é oco, e dentro desse oco foi colocado esse pêndulo. Será que a pergunta do rapaz está esclarecida? Ele disse que sim, que já entendeu. É um pilar articulado nas extremidades que permite uma inclinação resultante da deformação. Obrigada. Isso. Mais alguma dúvida? Não? Professor, vou lhe agradecer. Eu teria um monte de pergunta aqui, mas eu sei que o senhor quer almoçar. Já está tarde. Não é nem por mim. Eu acho, não é nem por mim, mas eu acho também que tem 61 pessoas. Eu acho que é importante a gente deixá-los almoçar, né? Também, ficar até agora aqui. Mas se você me convida o ano que vem eu faço outra apresentação. Vou convidar. Tomara que seja presencial. Pois seria o ideal, exatamente. Eu gostaria também que fosse presencial. Não, nada é melhor do que presencial, hein? Tudo é melhor o presencial, né? Não, e agora, a verdade é a seguinte, Fabiana, eu sei que eu acabo falando demais, mas é porque se a gente gosta de alguma coisa, então a gente, quando tem oportunidade de falar, tem prazer em falar. Né? É verdade. Então, mas eu nem senti, viu? Passou aqui, eu estava aqui vidrada. Tem um aluno, o Vitor Macedo, que quer falar com o senhor. Pode abrir o microfone, Vitor, e fale diretamente. Bom, professor, como é que está o senhor? Tudo bem? Eu vou bem, obrigado. Você? Tudo jóia, tudo bom. Muito bom rever o senhor, professor. Eu queria fazer um convite para o senhor, na verdade. Meu projeto de pesquisa foi muito baseado na disciplina de pós-graduação que eu fiz do senhor de História das Estruturas. Você é um que trabalhava com pontes, não era isso? Não, eu trabalho com o Ricardo França, a estrutura de prédio mesmo. Eu sou um arquiteto que virou calculista. Mas você é um arquiteto que virou engenheiro, não é isso? Calculista. Não, engenheiro não completamente. Não ofende, né, Mara? A Poli não me dá um diploma, infelizmente. Você não tem o nosso diploma, é verdade. É uma pena, porque o programa Polifal ele foi concebido para que os alunos recebessem os 2 diplomas, mas acabou não acontecendo, até hoje não aconteceu. Né? Bom, professor, como eu estava falando, meu projeto de pesquisa é muito baseado naquela disciplina que eu fiz com o senhor, né, para cumprir os créditos do FAUPoli. Sim. E eu queria convidar o senhor para participar da minha qualificação. Tudo bem. Muito obrigado. Você tem que conversar, então, com o seu orientador ou orientadora, não sei quem é, e aí você depois pode me convidar com prazer. Você ainda está oferecendo essa disciplina, professor? Muito obrigado. Eu ofereço, agora eu estou oferecendo essa disciplina para a graduação, primeiro ano de graduação. Os alunos entram na escola, é uma disciplina, o Vitor fez essa disciplina, é uma disciplina que não há fórmulas. O máximo que a gente tem é uma aula que se fala da história das fórmulas, mas sem apresentar as fórmulas. A gente fala da história das pessoas que encontraram as leis da resistência dos materiais, mas sem apresentar as leis.
E aí, para os alunos do primeiro ano, é muito interessante, porque é uma disciplina que é toda ela qualitativa. É como se a gente estivesse, vamos dizer, antes do Renascimento. Vamos dizer, a gente fala no comportamento qualitativo das estruturas, mas não quantitativo. Uhum. E aí os alunos do primeiro ano, eles conseguem fazer. Então, o livro-texto que é muito bom. O livro-texto é o mesmo da época do Vitor, mas o livro-texto é muito bom. Qual que é o livro-texto? O do... Chama-se, Why Buildings Stand Up. Porque os edifícios sim, porque os edifícios ficam em pé. Do Salvador, em português ele se chama Porque os edifícios ficam de pé. É ótimo. Mas eu não gosto da tradução para o português, porque tem muita coisa que não está correta ali. Não sei se esse livro precisaria sofrer uma revisão de tradução. Eu tenho ele em espanhol, na realidade. Em espanhol. Eu tenho em inglês e tenho em português, mas a tradução para o português não ficou boa. Mas é um livro muito bom, o livro é excelente. Tá. Professor, muito obrigada, adorei. Eu espero que ano que vem só vá de novo, mais presencial, né? Tá bom, tudo bem, eu também espero. Tá bom. Adorei mesmo a sua presença, foi uma honra recebê-lo, tá? Depois a gente conversa aí mais detalhes, tá bom? Muito obrigado e agradeço muito ao seu convite, mas agradeço muito também as pessoas que assistiram, algumas das quais eu acho que não são seus alunos, são de outros lugares, e alguns eu vi que são amigos meus, então agradeço. Agradeço o prestígio. Isso, exatamente. Agradecer a todos realmente que assistiram a palestra, né? Sejam sempre bem-vindos. Educação, universidade pública é para isso, né? Disseminar os conhecimentos aí para quem tiver interesse, tá? Eu vi, acabei de ver que o Fábio Galo assistiu. O Fábio Galo é aquele menino que ganhou 2 vezes o concurso Ousadia. Depois eles resolveram deixar os demais alunos poderem ganhar e não competiram mais, porque senão eles não davam chance para os outros. É mesmo, o Fábio Galo, ele é ótimo, ela dá falda, né? Olha ele rindo aqui. Exatamente, isso aí. Ele vai fazer concurso e vai ser lá da FAO. Vai ser professor. Exatamente, eu também espero que ele vá dar aula na FAO. Né? Vai sim. Tá, tem muita gente agradecendo aqui, professor, palestra incrível, todo mundo elogiando, né? Mas muito obrigada mesmo. Depois eu vou entrar em contato com o senhor. Eu vou dizer uma última coisa aqui. Diga. Eu estou com 73 anos, não é? Tá novo. Eu continuo dando aula, porque a essa altura eu já estou com idade, né? E eu continuo dando aula porque eu vejo que os alunos continuam gostando. Porque no momento que eu perceber que os alunos não estão gostando, aí eu acho que não tem muito sentido, né? Mas eu vejo que os alunos gostam. É interessante isso aí. Eu fico me deixa muito realizado. Eu percebi que gente moça gosta das coisas que eu tenho a dizer, né? Mas, então é isso. Então, eu agradeço muito esses comentários, que são muito bons. O senhor é referência, né? Tudo bem, tá bom. Então, professor, meus alunos, meus orientados que fizeram essa disciplina, tudo, ele adora. Tá bom, adora essas aulas. Tá bom, não pode parar. Isso aí, tá bom. Tá bom? Muito obrigada muito a todos. Cuidem-se, né? Aí a gente vai sair dessa, tá bom? Tá bom, tudo bem. Até logo, então. Um beijo para todo mundo, um abraço virtual, mas sintam-se abraçados. Depois você diz qual é o link da gravação, porque os meus alunos da FAO, então, gostariam de poder ver. Tá bom? Tá, mando sim. Tá? Eu botei meu e-mail também aqui, porque caso alguém não receba, me manda esse e-mail, que aí eu envio também o link, tá joia? Tá bom, obrigada, professor. Você, um abraço a todos e, sobretudo, aqueles que eu conheço, que são os meus amigos que vieram me prestigiar, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Um abraço. Tchau.